Olhar para os acontecimentos na perspectiva da soberania e do propósito de Deus. Olá, sou Paulo Eduardo e mais uma vez chegando aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Meu muito obrigado a você que já está aí do outro lado nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui todos os dias, você que nos acompanha aqui no canal Minuto Missionário. Lembrando que todas as manhãs, 6 horas da manhã, tem vídeo novo sempre aqui no canal. E quero agradecer imensamente a você que já colocou esse vídeo, esses estudos aqui no seu momento devocional. É um prazer ter a sua companhia aqui. Você por acaso está chegando aqui e não é inscrito ainda, por alguma razão, encontrou o canal, faça sua inscrição. Deixe o seu joinha, faça um comentário aí. Muita gente que assiste os vídeos e não deixa nem um joinha. Não saia sem deixar o seu joinha ou fazer um comentário. É importante a sua interação. A gente percebe que muitos passam e não fazem isso. Você não vai gastar nada de dar um joinha aí e fazer um comentário. Então, se interaja conosco. E compartilha. Compartilha com outras pessoas, grupos do WhatsApp, na sua rede social. É importante isso. Vamos junto para mais um estudo bíblico? Nós estamos estudando o capítulo 1 de Filipenses, nós vamos seguir aqui o capítulo 12. Paulo está olhando, as circunstâncias que ele está vivendo e sempre colocando a perspectiva de Deus sobre tudo que estava acontecendo com ele. Sabe, Paulo está preso aqui nessa ocasião e ele escreve, mas escreve de uma forma maravilhosa, de só quem de fato olha na perspectiva de Deus pode agir, da maneira com que Paulo se comporta. Versículo 12, Paulo diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo olha para o passado com um discernimento maravilhoso. Se nós olharmos, eu quero levantar com você, destacar aqui alguns aspectos da forma com que Paulo olha para o passado dele, para as coisas que aconteceram para chegar até aqui. Paulo ele não se concentra em nenhum momento no seu sofrimento. Paulo não age com aquela autopiedade. Paulo estava preso, algemado, impedido de viajar, impedido de visitar as igrejas, de abrir novos campos. Nós falamos, Paulo estava preso, mas ao escrever a essa igreja de Filipos, ele não enfatiza os seus sofrimentos, mas pelo contrário, ele fala do progresso do Evangelho. Sabe por que Paulo fala isso? Porque a palavra é mais importante do que o obreiro. O vaso é de barro, mas o conteúdo do vaso é precioso. Paulo fala isso porque o que importa não é o bem-estar do obreiro, mas o avanço do Evangelho. Isso aqui falta muito nos nossos dias, sabia disso? Isso falta muito. Tem muita gente achando que é mais importante do que a mensagem que prega. Tem muitos obreiros, servos de Deus, homens de Deus, que servem ao Senhor, mulheres, que se acham mais importantes do que a mensagem que estão levando. Exigem para si coisas absurdas. Você sabe disso, a gente ouve falar sempre. Líderes, pregadores, ensinadores, que exigem conforto, exigem o luxo, exigem serem tratados como celebridades, como se fosse importante. Paulo aqui está deixando isso muito claro, que a mensagem é muito mais importante do que ele. Paulo está deixando muito claro que o que importa não é o bem-estar dele, mas o avanço do Evangelho. Será que essa mentalidade existe hoje? Quantos obreiros hoje, quantos servos? Eu falo obreiros, não estou falando de missionários apenas, de pastores apenas, estou falando de homens e mulheres mesmo que pregam o Evangelho. Quantos hoje querem apenas o conforto, o luxo para si, e a mensagem é uma consequência, e é pelo contrário, a visão deve ser outra. O que acontece para o Evangelho progredir é o mais importante. E Paulo traz isso aqui de uma forma muito clara, e como essa mensagem precisa voltar a estar muito viva no coração dos obreiros, dos homens e mulheres que servem a Deus hoje. Lembra disso, a palavra é mais importante do que o obreiro. O conteúdo é mais importante, o avanço do Evangelho é mais importante do que o conforto do obreiro. Entendamos isso, irmãos. Isso é claro e importante, para abrir os olhos.
E nós precisamos estar atentos com aqueles que se consideram mais importantes do que a mensagem que anunciam, tá? Pensa nisso. Vamos seguindo aqui. Paulo faz uma leitura do passado pela soberania da ótica de Deus. Paulo olha para o seu passado, entendendo que o Deus que estava no controle da sua vida é soberano. Irmãos, Paulo passou por muitas lutas até chegar em Roma. A gente vai falar isso no próximo estudo. Paulo passou por muitas lutas para chegar em Roma. Ele foi perseguido, açoitado, preso, mas em nenhum momento Paulo perdeu a visão da soberania de Deus em todos os acontecimentos. Isso nós precisamos carregar, entender que Deus é soberano em todas as coisas. Muitas circunstâncias podem acontecer, podem nos envolver, mas Deus é soberano em todas as coisas. Paulo não considerou os seus sofrimentos, aquilo que ele passava, como um fruto do acaso. Paulo não estava considerando tudo o que ele passava como o acaso de uma circunstância qualquer. Paulo não acreditava em casualidade. Paulo não acreditava em determinismo. Paulo sabia da mão soberana, da providência divina em todas as coisas, guiando o seu destino e também os sofrimentos, ou seja, tudo que ele passava estava nos planos do eterno e o cumprimento de propósitos muito mais elevados do que ele poderia compreender. Essa é a visão de Paulo. E será que nós temos carregado isso na nossa mente? Saber que tudo que nos acontece não é fruto do acaso, mas é a mão desse Deus soberano em todas as coisas. Pensa nisso, carrega isso com você. Existe um Deus soberano, cuidando em cada detalhe de tudo que está acontecendo, inclusive muitas vezes circunstâncias desagradáveis que nós passamos. Paulo não considerou os seus sofrimentos meramente como perseguição de homens. Paulo não olha para os seus sofrimentos como se alguém estivesse perseguindo ele. Paulo foi perseguido, odiado, caluniado, açoitado, enclausurado, mas jamais viu os seus adversários como agentes autônomos nessa empreitada. Paulo jamais viu os seus adversários como parte iniciativa deles em tudo aquilo que ele estava passando. Não. Paulo sabia que todos os acontecimentos estavam na perspectiva da soberania de Deus e dentro do propósito de Deus. Então, Paulo não olhava aquelas pessoas que agiam contra ele como autônomos daquela história, não é? Agentes daquela história. Uma forma interessante de pensar, não é? Quando a Bíblia fala para orar pelos que vos perseguem, se você olha nessa visão, você consegue orar por eles. Pensar, não, eles não estão agindo de forma autônoma, não é? Existe o controle soberano de Deus nas circunstâncias que me envolvem e eu preciso aprender a entender, a enxergar as circunstâncias dentro dessa soberania do Senhor. E tem mais, e eu vou terminando aqui o nosso vídeo de hoje. Paulo, ele não considerou os seus sofrimentos apenas como uma expressão da fúria do próprio Satanás. Embora Satanás tenha intentado contra Paulo várias vezes, mas ele jamais considerou o Satanás, o nosso inimigo, como agente de tudo que estava acontecendo, dos sofrimentos de Paulo. Você não vai encontrar isso aqui na palavra. Paulo sabia que quem estava com a agenda da sua vida não era o inimigo, era Deus quem estava com a agenda da vida dele. Quem estava determinando o rumo dos acontecimentos na agenda missionária da igreja era Deus, não era o inimigo. Então ele não podia ver o que estava acontecendo como algo do inimigo apenas. Não, ele sabia que quem estava no controle de tudo era Deus. Ele via os acontecimentos como um plano sábio de Deus para um cumprimento glorioso dos projetos do progresso do Evangelho. Então, que forma maravilhosa que Paulo usa de enxergar o passado com discernimento do controle do Senhor. Meus amados irmãos, que nós possamos carregar isso na nossa vida. Eu tenho plena certeza que quando nós entendermos que a nossa vida está sendo controlada, guiada pelas mãos desse grande Deus, a gente vai viver de forma muito melhor.
É claro que nós não estamos falando aqui em uma vida de qualquer jeito, de desobediência, no pecado. Aí não, nós estamos falando aqui da vida de um homem obediente a Deus, fiel ao Senhor, tinha uma vida de santidade, obediência e que ainda assim passava por todas essas circunstâncias. E é claro, evidente, que dessa forma a pessoa pode descansar no controle soberano de Deus. Que maravilha, não é? Que nós possamos viver assim. Deus abençoe você. Obrigado por me acompanhar. Eu volto no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.